Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Pintando com Maria Nogueira, e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês, atendendo a pedidos, como pintar esse leãozinho, que faz parte também do tema safari. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, fique comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Bora para o vídeo? Para dar início a essa pintura, vamos começar com o preenchimento da base, o corpo do leãozinho. Para isso, vamos utilizar a nossa mistura para a pele clara, que é a mistura branco mais amarelo pele. Esse pincel que eu estou utilizando é o pincel 421, número 8. Vamos fazer o preenchimento de todo o corpinho, a extensão do corpinho do nosso leãozinho. Observem a textura da tinta. E vamos fazer movimentos circulares, vamos fazer com que essa tinta penetre bem no tecido. Se você é iniciante na pintura e ainda não domina tanto os pincéis, os números maiores, então eu te oriento a começar com o número menor, o número 2 ou o número 4, depende do tamanho do seu desenho. Agora eu vou utilizar um pincel menor, esse é o número 0, a referência é 421, número 0, e a gente vai trabalhar com a sombra. Essa sombra aí que eu estou utilizando é uma mistura, a mistura de pêssego mais jatobá. É a mesma mistura que nós usamos para fazer a pele dos bebês, tá? Então, a gente vem com um pincel menor e a nossa mistura para a sombra, para poder fazer a marcação dessas áreas de sombra. Então, aqui entre as patinhas, também vamos marcar entre os dedinhos, e assim a gente começa a dar forma a esse nosso desenho. Esse desenho ficou um charme, é interessante vocês assistirem até o final. Bom, pessoal, fizemos a aplicação do fundo, fiz também a aplicação da sombra, começamos a dar forma a esse nosso desenho. O próximo passo é a gente vir com a iluminação. Para a iluminação dessa pele, né, dessa pelagem do leãozinho, a gente vai trabalhar com o mesmo pincel 421, número 0, porém agora a gente vai iluminar com a cor palha. Para essa partezinha do rabo, eu vou usar o camurça como base e também o chocolate como sombra. Essa vai ser as tonalidades que vamos usar para a juba do leão, que é o próximo passo. Agora, com o pincel 421, número 8, vamos dar continuidade ao preenchimento do leãozinho, fazendo agora a juba do leão. E vamos usar a cor camurça como base. A ideia aqui é fazer movimentos como se eu estivesse varrendo da base desse rostinho para fora.
Fiz o preenchimento com a cor camurça. O próximo passo, então, a gente vem fazendo a iluminação. Então, tinta no cantinho do pincel 421, número 8. E vamos repetir o movimento, porém ao contrário. Enquanto que no preenchimento a gente fez o movimento de dentro para fora, varrendo da base do rostinho para fora. Agora, para iluminação, a gente vai fazer das pontas, varrendo para dentro. E vamos concentrar essa sombra mais nas pontas da juba do nosso leãozinho. Bom, próximo passo é a gente vir aplicar a primeira camada de sombra. A sombra vamos fazer com a cor chocolate, tinta no canto do pincel e vamos começar aqui na base rente ao rostinho, puxando ou varrendo para fora. E assim vamos fazer esse movimento no rostinho todo, ou melhor, na juba do leão, contornando todo o rostinho. A gente pode partir, né? Pintamos o que está por baixo, vamos pintar o que está por cima, vamos destacar esse rostinho. Então, para isso, vamos fazer o preenchimento. O preenchimento é a cor de base que usamos para o corpinho, a nossa mistura para a pele clara. O pincel é o 421, número 8. Fiz o preenchimento, então, a base do rostinho, mistura para a pele clara. E o próximo passo, a gente vem dando forma, aplicando a sombra. Esse pincel é o 421, número 0. E essa cor de sombra é a mistura pêssego mais jatobá. O próximo passo, a gente vem aplicando a sombra, usando a mesma misturinha que usamos para fazer a sombra do corpinho. É a misturinha jatobá, pêssego mais jatobá. Não é muito diferente da aplicação da sombra dos rostinhos dos bebês, tá? Então, aqui a gente concentra a sombra dentro das orelhinhas, na franjinha dele, na parte superior dos olhos, a sobrancelha, também aqui abaixo do focinho, em cima do focinho e abaixo do focinho também. E vamos marcar o cantinho da boca e fazer essa sombra para fazer a boquinha do nosso leãozinho. Lembrando que para dar forma às bochechas, vamos fazer a aplicação da sombra em forma de C. Nosso desenho começa a ganhar forma, e eu sempre falo aqui nos vídeos para vocês o quão importante é a aplicação
das camadas de sombra. Então, a gente vai vir agora com a segunda camada de sombra, utilizando o jatobá puro. Esse pincel é o 421, número 0, e a cor de sombra escolhida é o jatobá. Se a sua pintura estiver totalmente seca, a minha dica é que você utilize o diluente para tecido. Aqui no meu caso, como a pintura ainda está molhada, o tempo está bem fresco, então eu consigo fazer a aplicação da sombra sem o uso do diluente, por conta dessa pintura ainda estar molhada. A segunda sombra da juba é a cor marrom. O pincel que eu estou usando aqui é o 421, número 0. E com essa cor marrom, a gente vai aplicar a segunda camada de sombra. Vou contornar todo o rostinho do leãozinho e vou fazer o movimento para fora, né? Como se estivéssemos varrendo. E aqui no rabinho também vamos aplicar um pouco de sombra extra com a cor marrom. Vamos partir para o acabamento do nosso desenho. Para isso, vamos fazer o preenchimento dos olhinhos com a cor branco. Esse pincel que eu estou utilizando, pessoal, é o pincel 421, número 0, porém é um pincel mais velho que eu tenho e eu vou mostrar a diferença para vocês, de um pincel novo e um pincel mais gasto. É justamente esse pincel mais gasto que eu gosto de fazer o preenchimento dos olhinhos. Então, às vezes, a gente não precisa jogar aquele pincel velhinho fora. Ele provavelmente vai servir para alguma coisa. Então, eu faço o preenchimento, observo a posição, o tamanho, se estão do mesmo tamanho. Faço uma pequena forma oval. Feito o preenchimento com o branco, próximo passo a gente vem fazer a íris. Então, com essa misturinha, vamos fazer um olho castanho, misturinha pêssego mais jatobá, com a tinta ainda úmida, vamos fazer esse redondinho. Caso vocês não tenham esse pincel, uma dica que eu dou é utilizar o 30800, tá? É um pincel filete, ele é mais curtinho, então dá certo também de vocês fazerem esse acabamento com esse pincel. E como sombra desse olhinho, eu vou utilizar a cor jatobá. Então, eu vou aplicar essa sombra na parte superior da íris. Enquanto aguardamos a secagem dos olhinhos, o próximo passo é a gente vir fazendo o preenchimento do focinho. Para isso, eu vou usar a cor rústico. Da mesma maneira que os olhinhos, o pincel 421, número 0, ou então vocês podem usar o 30800. Fiz o preenchimento com rústico, o próximo passo a gente vem com branco, dando um ponto de luz. Aqui eu vou fazer a demonstração, como tem ainda algumas meninas que têm essa dificuldade para fazer a diluição da tinta para contorno. Aqui eu vou demonstrar para vocês como que eu faço, tá? Então, apenas com o pincel molhado, algumas pinceladas de tinta, é o suficiente para fazer a diluição dessa tinta, tá? De 1 a 2 gotinhas de tinta no máximo, porque se você deixar essa textura muito líquida, ela vai borrar o seu tecido.
a sua pintura. Então, essa é a textura correta para fazer os contornos. E vamos fazer o contorno da juba. E o pincel que eu gosto de usar para fazer esse contorno é o 40200. É esse daqui. Então, a gente vai começar a puxar os fios da juba do leãozinho. Fazer fios nem sempre é fácil, né? As primeiras pinceladas geralmente são mais grosseiras, depende muito da textura da tinta, como eu falei no início. Uma tinta bem diluída, porém se ela estiver muito aguada, ela vai borrar o seu trabalho. Então é importante ficar atento nesses detalhes. A tinta, ela precisa deslizar no tecido, né? O pincel precisa nos facilitar. Então, a gente vem com a carga mais para a ponta do pincel, não mergulho totalmente o pincel na tinta, né? Eu quero os traços mais finos possível. Importante ressaltar aqui também, você não vai colocar muita força na sua mão. Quanto mais você deixar a sua mão mais livre, mais solta, os traços ficam mais perfeitos, digamos assim. Então, eu venho inicialmente do meio dessa juba, fazendo esses traços tanto de cima para baixo, como também eu volto fazendo esses traços da ponta da juba para cima. Inicialmente, a gente segue esse risco e depois a gente vai aumentando essa quantidade de fios. Isso para deixar a juba do leão um pouco mais volumosa. O importante é treinar, né? Não tem como você fazer uma pintura apenas prestando atenção nos detalhes, isso é importante também, mas o importante é você colocar em prática. E quanto mais você treina, mais você chega na perfeição. Essa é a ideia, né, para quem está iniciando nas aulas de pintura. O contorno de todo o corpinho também será feito com a cor marrom e o pincel 40200, aqui fazendo a franjinha do leãozinho. Agora chegou a hora de finalizar esse desenho com o contorno dos olhos. A cor para o contorno dos olhos é a cor rústico. Vou contornar a parte superior, lembrando de diluir a sua tinta.
Vou contornar então a parte superior desse olhinho e contornar também a íris. Deixa eu aproximar a câmera um pouco mais para vocês poderem visualizar com maior detalhe. Vou fazer o contorno desse outro olhinho também. Contorno a parte superior. Reparem que eu trabalho com a tinta bem na pontinha do pincel. Faço o contorno da parte superior e da íris também. E puxo alguns cílios. Lembrando que desse desenho não é uma pintura realista, e sim a gente quer trazer algo bem criativo e bem infantil para as pinturas em fraldas. E antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo e compartilhar também com seus amigos. Para o preenchimento da pupila, eu tenho aqui o pinta-bolinha. Esse pinta-bolinha, ele tem várias numerações, o número 1, 2, 3 e 4. Esse é o 555/1. Como vocês podem ver, tem 4 numerações, 4 tamanhos diferentes, que vocês podem usar para facilitar, né, no caso, para fazer a pupila do olhinho. Ou então, uma outra opção é você usar também o cabo do pincel. Eu vou demonstrar aqui, fazendo o cabo do pincel para vocês, a pupila do nosso desenho. E vou deixar esse olhar um pouco mais redondinho, então eu vou sempre ajustar, para que fiquem do mesmo tamanho. E com a cor rústico, eu vou fazer uma sombra na parte superior. Vamos escurecer essa área com o rústico. Enquanto aguardo a secagem desse olhinho para poder fazer a iluminação, eu vou fazer a sombra extra com a cor rústico. Eu vou fazer duas demonstrações aqui para vocês. Uma é com a cor rústico. Esse pincel é o 421, número 2. Então, eu vou trabalhar com essa sombra extra, principalmente aqui contornando a volta toda do rostinho. Desse lado, eu vou fazer com o rústico. E vamos usar também a cor jacarandá. Aí, eu quero que vocês me dizem aí nos comentários qual cor você prefere para as tonalidades de sombra extra, a cor rústico ou jacarandá. Poderia usar também o terra queimada. Me dizem aí nos comentários, pessoal, qual dessas duas cores vocês gostaram mais, o rústico ou o jacarandá? E para finalizar esse desenho, vamos colocar um pontinho de luz aqui com a cor branco para iluminar esse olhar. E lembrando a todos vocês, principalmente aos novatos que acabaram de se inscrever, na descrição desse vídeo tem um link. Esse link te dá acesso à minha página, onde lá eu compartilho com vocês alguns riscos e também alguns materiais.
Agora, para dar um toque especial, a gente pode vir com camurça. Essa pintura já está seca, eu chamo isso de brilho de luz seca. A gente vem com camurça fazendo algumas iluminações, sem o uso do diluente. Isso para marcar a luz de uma maneira que ela fique mais concentrada. E esse foi o trabalho de hoje. Eu agradeço a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Espero por você. Tchau!